Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. No episódio de hoje, de número 14, trataremos de um tema que é o seguinte: o homem veio da ameba? Implicações do evolucionismo, de Gustavo Corsão. Do pó ao pó? Da ameba ao homem? Do mesmo ancestral do macaco? Afinal, de onde veio o homem? Criado por Deus ou evoluído da matéria? O evolucionismo darwiniano é o mito da ciência ou é mesmo o mico da falta de evidência? Ciência trans, que não é ciência, mas se identifica como tal? A pena de Gustavo Corsão, nos próximos episódios, vai desmascarar a farsa do barbudo da biologia. O século XIV foi o sombrio e tumultuoso século da peste negra, da Guerra de 100 Anos e da fragorosa ruína da civilização cristã. Nosso bravo século XX, em lugar da sombria nuvem pestífera que pairou 100 anos sobre a cristandade agonizante, está sendo flagelado por uma outra nuvem, não menos sombria, a da estupidez satisfeita e otimista. Os físicos, matemáticos, biólogos e astrônomos, que operam no nível de saber mais acessível e mais profundo para os trabalhos coletivos e também para o efeito acumulativo dos resultados, por seus sucessos, dificultam a exata apreciação do imenso progresso da burrice humana nas coisas que concernem à vida espiritual. A multiplicação dos meios de informação, em prejuízo dos meios de formação, permite uma ilusão de saber, que é uma das formas mais impertinentes da tolice. Todo mundo pensa que sabe o que leu nas notícias ou viu na TV. Lendo a ida do homem à lua, engolindo o fato, o farelo, a cinza, qualquer um se sente participante da coragem dos astronautas, quando, na verdade, ele não passa de um espectador que, de chinelo e pijama, engole voluptuosamente a informação que em nada eleva a sua inteligência nem purifica a sua vontade. Nessa categoria de ineptos satisfeitos estão os milhões de pessoas que usam palavras filosóficas ou tecnológicas com a tranquila convicção de que entendeu e até esgotou todos os meandros do conceito designado por aquele termo. Ontem, por exemplo, ouvi no barbeiro a conversa entre um oficial e um barbeado. Dizia o oficial barbeiro que era evolucionista, provavelmente para com isso dizer que acolhe com sábia benevolência todas as transformações federais, municipais, militares ou religiosas, porque tudo evolui. O barbeado, ou porque partilhasse a mesma fé, ou porque preferisse não discutir com quem tinha uma navalha à altura de sua carótida, grunhia, de tempos em tempos, um sinal de aprovação. Mas no termo de sua submissão, sacudindo o casaco e erguendo a cabeça com um olhar satisfeito de soslaio para o espelho, o nosso homem abriu-se. Ele também era evolucionista. E ia desenvolver suas convicções quando o barbeiro desdobrou sua toalha ou alva no novo freguês que queria cabelo aparado. Eu também terminava minha dose de tranquilizante, que é o barbeiro, principalmente quando ele arremata, com uma tesoura carinhosa, os pelos subversivos do pescoço e das orelhas. Na rua voltou-me a ideia do evolucionismo professada em 2 tons por 2 bravos habitantes do século XX, e pus-me a interpelar barbeiros e barbeados invisíveis e evolucionistas. Saberão vocês todas as implicações, todas as consequências, todos os corolários e todas as decorrências da fé tão imprudentemente afiançada e concentrada num vocábulo? Provavelmente, o que todos vocês já observaram, com admiração e veneração, é o comezinho e antiquíssimo fenômeno da transmutação das coisas. Abertura do grão de semente, surgimento de um caule entre 2 cotilédones, alongamento do dito caule e mais tarde a flor, o fruto, e em torno desse digno mundo vegetal que se move com a vagareza recomendada por Aristóteles aos reis, o mais quieto e trepidante mundo animal empenhado no entredevoramento. No céu, o sol e a lua, para os observadores superficiais que não prestam atenção às estrelas, também se movem. A lua muda de fase, mas o movimento dos corpos celestes mais convida a pensar na regularidade
do que na evolução. Mas vejam os homens, e vejam as mulheres, porque a elas é que se bem aplica o verbo ver, já que enquanto nós homens perdemos tempo em catar palavras sábias, elas, na maioria dos casos, contentam-se em serem vistas. E os padres? Em resumo, tudo muda. Será que os evolucionistas do salão de barbeiro imaginam que todas essas variações passam despercebidas ao resto da humanidade? Saberão eles que o evolucionismo, levado às últimas consequências, incide não somente sobre as variações de vestidos e penteados de suas esposas, mas também traz uma suspeita sobre a existência delas? Saberão eles que nunca, 2 noites seguidas, se deitam ao lado da mesma mulher, como dizia Heráclito? Ou, que ainda é mais inquietante, nunca elas se deitam 2 noites ao lado do mesmo homem? Saberá o evolucionista de rua que, a rigor, se quiser ser coerente, deverá deixar sua religião, se é católico, e abordar qualquer outra mais vaporosa? E Deus? E a origem da vida? Nesse ponto, bem sei que eles dizem tranquilamente que os seres vivos surgiram por evolução. Pronto. Que mais é preciso dizer? Mas em que consiste esse processo? Suponhamos a pergunta formulada. A resposta será imediata. O negócio passou-se devagarzinho, imperceptivelmente, de pai para filho. Com o tempo, o que era terra úmida virou minhoca. Ou então, foi no fundo do mar que aconteceu o primeiro surgimento da vida. Estava eu neste ponto, quando uma lembrança obsessiva começou a perseguir-me. Quem foi a pessoa que ainda ontem me dizia quase aos gritos: "Sou evolucionista, sou evolucionista"? O invisível locutor escondia-se, talvez pela astúcia da memória, que queria poupar-me o dissabor de mais uma controvérsia nessa idade. Idade. Já sei. Foi o professor Alceu Amoroso Lima, no seu livro Memórias Improvisadas, recentemente publicado. Na página 183, diz o seguinte: um breve parêntese, como este artigo foi escrito na década de 70, uma pequena nota sobre quem foi Alceu Amoroso Lima. 1893-1983, foi um dos mais importantes intelectuais católicos brasileiros, atuando como crítico literário, ensaísta, educador, pensador político e líder do laicato no século XX. Também é conhecido pelo pseudônimo Tristão de Ataíde, usado principalmente em sua crítica literária. Em relação a Gustavo Corsão, a relação entre Amoroso Lima e Gustavo Corsão é um dos capítulos mais tensos e interessantes da história do pensamento católico brasileiro no século XX, pois eles começaram muito próximos, quase como mestre e discípulo, e terminaram profundamente afastados, sobretudo por divergências em relação aos rumos da Igreja após o Concílio Vaticano II. Em suma, Amoroso Lima passa a interpretar o concílio como uma abertura positiva ao mundo moderno, defendendo o ecumenismo, liberdade religiosa, diálogo com a democracia e nova postura pastoral, ao passo que Corsão, ao contrário, vê no pós-concílio uma crise doutrinária grave, denunciando ambiguidade teológica, abusos litúrgicos e relativismo doutrinal. Retomando a leitura do artigo, na página 183, Alceu Amoroso Lima diz o seguinte, Corsão cita: a importância do catecismo holandês, tão mal recebido pelos conservadores, reside nas novas perspectivas que abre. Quaisquer que sejam as restrições ou condenações que lhe sejam impostas, continuarei a achá-lo digno de admiração e de estudo. O catecismo tradicional era baseado no ponto final. O holandês é baseado, muitas vezes, num ponto de interrogação. SIC. Há uma série de coisas que ele deixa em aberto, fora do que é tido como dogmático. Mas o que é o dogma? É apenas uma verdade que está para lá de nossa compreensão puramente racional. Ninguém pode discutir o mistério da Santíssima Trindade, porque ninguém sabe o que é. Está além de nossa compreensão. Então é dogma. Fim de citação. E depois dessa algaravia que está além de minha compreensão, sem ser dogma, o professor Alceu aventura-se a falar na sua evolução. Corsão cita: a minha evolução se processou através da passagem do evolucionismo espiritualista tipo bergsoniano à aceitação das bases fixistas anti-evolucionistas. Mais tarde, por influência da leitura da obra de Teilhard de Chardin, deu-se à minha volta
ao evolucionismo, mas já não de tipo naturalista, nem de tipo espiritualista vago, mas de tipo teocêntrico. Duas pequenas notas de rodapé à leitura do texto. Quando Alceu Amoroso Lima se refere ao espiritualista tipo bergsoniano, ele está se referindo a um filósofo do início do século XX chamado Henri Bergson. E, no que se refere a Teilhard de Chardin, uma nota um pouco mais longa para que possamos esclarecer em relação a quem Corsão e Amoroso Lima estão se referindo. Pierre Teilhard de Chardin, nascido em 1881 e falecido em 1955, foi um sacerdote jesuíta francês, paleontólogo e filósofo, conhecido por suas tentativas de integrar a teoria da evolução com a teologia cristã. Nascido em uma família católica, estudou teologia e ciências naturais, participando de escavações arqueológicas como a descoberta do Homem de Pequim. Suas obras, publicadas póstumamente, exploram uma visão cósmica do cristianismo, onde a evolução é vista como um processo divino, levando à convergência da humanidade em um ponto ômega, identificado com Cristo. Teilhard buscava reconciliar a fé cristã com o progresso científico e o otimismo moderno, combatendo o que via como uma angústia existencial causada pela vastidão do universo e pela entropia. No entanto, suas ideias foram controversas, misturando elementos científicos, místicos e teológicos, de forma que muitos consideram ambígua ou heterodoxa. No que se refere às divergências de Chardin com Corsão, no que se refere ao tema do evolucionismo, a crítica de Corsão é a troca da fé por uma mística do progresso. No que tange ao pecado original, a diluição ou negação desse tema por Chardin. No que se refere à cristologia, Corsão critica em Chardin o Cristo reduzido a princípio cósmico. Em se tratando da metafísica, Corsão critica em Chardin a tendência ao panteísmo, que é a ideia de ver Deus em tudo. Em relação ao dogma, a relativização e o modernismo. No tema da história, Corsão vê em Chardin um otimismo ingenuamente científico, e no que se refere à linguagem, Corsão vê em Chardin confusão entre ciência e teologia. O termo entropia, usado aqui nesta definição, nesta pequena nota sobre Chardin, se refere à tendência que os corpos físicos têm para a desagregação, de modo bastante simplificado. Retomando o texto, o professor Amoroso Lima não explica que evolucionismo é esse, e tudo me leva a crer, pela leviandade com que apregou a sua nova religião, não mais católica, sem talvez se aperceber disso, que também como barbeiro, o professor Alceu Amoroso Lima ignora todas as implicações de seu evolucionismo. Saberá ele que já não pode crer na origem do homem a partir de Adão? Saberá ele que não pode admitir para o homem o que os teólogos chamam de geração unívoca, já que cada alma humana é criada por Deus e não pelos pais? Saberá o professor Alceu que a origem da vida pelo evolucionismo biológico implica problemas de improbabilidades expressas por números tão fantásticos que um Borel ou um Boltzmann não hesitaram em usar os termos de improbabilidades extracósmicas? Saberá o Dr. Alceu que a obra científica de Teilhard de Chardin é de quinta ou sexta classe e não aparece em nenhum tratado sério de antropologia, a não ser no grupo organizado para explorar editorialmente a obra do jesuíta, que morreu em desobediência, já que deixou para uma senhorita a obra que a companhia interditava? Saberá o professor Alceu o que é a lei de Clausius? Lembrar-se-á que Pio XII, numa alocução, recomendava a difusão do conceito de entropia, que mostra a evolução do universo físico num sentido oposto ao dos evolucionistas que pensam na ortogênese? Imagina o Dr. Alceu, que poderá manter razoavelmente a sua convicção na imortalidade da alma dentro da salada filosófica e teológica do fantasioso jesuíta? Esqueceu o Dr. Alceu que Teilhard foi condecorado como pioneiro do diálogo com os comunistas pelo infortunado Roger Garaudy? Conhecerá o Dr. Alceu o princípio metafísico: nada passa de potência ao ato, senão por algo que esteja em ato, que se opõe ao evolucionismo?
volto à minha convicção. Se o doutor Alceu ainda tem fé, será a do carvoeiro, e seu evolucionismo não é muito melhor do que o do meu barbeiro. Este artigo foi publicado originalmente no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 1974, e a versão que ora foi lida está disponível no blog da editora Permanência, permanencia.org.br. Apenas 2 ou 3 notas de esclarecimento em relação a conceitos usados nesse artigo. A lei de Clausius, citada por Corsão para rebater Amoroso Lima, afirma o seguinte, do ponto de vista conceitual: é impossível que o calor passe espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Ou seja, o calor sempre flui naturalmente do quente para o frio. Para fazer o contrário, por exemplo, fazer esfriar, como é o caso da geladeira de ar-condicionado, há necessidade de gasto de energia externa. Esse é o enunciado clássico da lei de Clausius. Uma das consequências dessa lei se refere a um outro termo utilizado durante o artigo, que é o conceito de entropia. A entropia do universo nunca diminui, ou seja, a tendência à desagregação ou à dispersão, e ela só aumenta nos processos naturais. Sobre a questão da entropia e da ortogênese, termos citados no artigo de Gustavo Corsão, a tendência evolutiva direcional seria o que os evolucionistas chamam de ortogênese. E a tendência física universal ao aumento da entropia, ou seja, da desagregação, que é a segunda lei da termodinâmica, significa exatamente o oposto. Ou, mais precisamente, a ortogênese para a biologia, ou evolução ortogenética, é a ideia de que a evolução segue uma direção interna, uma linha orientada, quase um impulso, entre aspas, interno às espécies, levando a formas cada vez mais complexas ou específicas. Isso, de acordo com Corsão, vai de encontro, ou seja, vai no sentido contrário daquilo que é o conceito de entropia. Por quê? Porque, como citado no artigo, a entropia total do universo tende a aumentar e a entropia equivale a um aumento de desordem, de probabilidade e de dispersão energética. Os processos naturais espontâneos vão do ordenado ao desordenado. Então, como conciliar essa tendência do universo com a tese ortogenética do evolucionismo? Esse é o ponto que Corsão critica na posição de Alceu Amoroso Lima. Essas discussões sobre o evolucionismo vão ser desdobradas no artigo que será lido nos episódios subsequentes. Na verdade, é um artigo que foi publicado no blog da editora Permanência, e esse artigo é um resumo de uma palestra proferida por Corsão, cuja primeira parte foi proferida e a segunda parte nunca foi proferida, porque ele não conseguiu terminar as suas reflexões sobre o tema, mas essa primeira parte foi publicada em um livro da editora Permanência, intitulado As Descontinuidades da Criação. A editora fez um resumo desse livro e publicou em forma de artigo no blog, que será o artigo lido nos próximos episódios. Provavelmente haverá necessidade de 2 episódios para a leitura desse artigo de Corsão, em que ele desdobra essas teses apenas expostas nesse primeiro artigo que nós lemos no episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo.